Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias no YouTube, aqui na região de São José do Rio Preto, com mais de 99 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês também pela nossa audiência alcançada lá no Instagram. Nos últimos 30 dias, quase 4 milhões de visualizações. Vamos acompanhando a gente aqui que faz jornalismo com ética, qualidade e respeito a você, nosso leitor e nosso telespectador. E hoje aqui comigo um programa muito especial. Eu recebo o Augusto Mendes Araújo, advogado, um dos principais advogados criminalistas de São José do Rio Preto, mas do país. Um estudioso das grandes operações, um nicho que foi descoberto por você, Guto, e você está nadando de braçada nesse assunto, né? Meu muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no podcast. Obrigado, Rodrigo, eu que agradeço aí o convite para estar aqui, para bater um papo, né? Sempre importante a gente estar falando com a população e especialmente um canal tão sério, um jornalista tão profissional como é você, né, que tem a admiração de todos. Então agradeço o convite, muito bom estar aqui para a gente bater esse papo com você, com os telespectadores que te acompanham aqui diariamente. Bacana. Guto, eu começo perguntando para você sobre a questão das grandes operações. Você recentemente fez uma imersão. O que foi essa imersão? No final de semana, e muita gente trabalhando, estando lá te ouvindo, te escutando. O que você pode levar para os teus mentorados? Rodrigo, a gente tem um propósito de vida, né, de deixar um legado de uma advocacia forte, competente e justamente, né, como você mencionou, nesse mundo das grandes operações, que são as operações policiais que a gente está acostumado a ver pela tela, 6 horas da manhã, aquele pé na porta, polícia deflagrando a operação. Caso Banco Master, quando acontece esses casos de repercussão um pouco maior, a população inteira consegue acompanhar o que está acontecendo. E a gente fez uma imersão em Campo Grande, o nosso estúdio lá em Campo Grande, na capital sul-mato-grossense, né, foi o Grandes Operações Experience. Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo, que acabou de acontecer. 17.500 advogados estiveram na nossa página e aí fizemos esse evento lá ao vivo, online, no canal fechado, dentro do Zoom, só para advogados, né? Então desses 17 mil, a gente permitiu 500 que pudessem participar no canal fechado, dentro do Zoom, justamente para qualificar essa advocacia. E agora nós estamos aí com a nossa 10ª turma da nossa mentoria, o Mundo das Grandes Operações, que é a qualificação do advogado criminalista para atuar em processos complexos. É tirar o advogado daquela zona de conforto, do furtozinho, do porta de cadeia, e pelo contrário, qualificar. Por quê? Porque a gente tem visto o Banco Master, novamente de exemplo, só porque está na mídia, mas as provas digitais trazidas do Banco Master, a gente vê isso quase todos os processos de grandes operações. E o advogado precisa se qualificar, justamente para trazer aquele equilíbrio, aquela balança, né? A Constituição fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. E a única forma de se tornar indispensável à administração da justiça é tornando-se qualificado nas provas digitais, é se tornando qualificado em entender como se faz uma inquirição num processo com tantas provas. E esse é um projeto que a gente já vem traçando, é a nossa 10ª turma esse ano, um ano de comemoração, né, por conta disso. E então aconteceu esse final de semana, online, mais presencial também, nosso estúdio lá com capacidade para 70 pessoas. Então a gente teve os advogados presentes e também ao vivo aí no Brasil inteiro. Guto, quem não participa desse tipo de evento, desse tipo de qualificação profissional, fica para trás. Totalmente, e isso foi muito claro durante o evento, quando eu mostrava o tipo de elemento de provas que hoje está se trazendo. Um exemplo claro, antigamente a gente ficava preocupado o que a testemunha ia falar, Rodrigo. Hoje, as denúncias do Ministério Público nos processos de grandes operações, pouco depende da prova testemunhal. Já vem ali pré-constituída com a interceptação telefônica, interceptação telemática de e-mails, nuvem do WhatsApp,
quebra de sigilo do iPhone 17, por exemplo, que falaram, tem muito advogado falando, não, o Cellebrite, que é o órgão que a polícia usa primordialmente para ter acesso aos materiais do celular, falavam que o iPhone 17, a tecnologia não seria alcançada pelo Cellebrite. A prova está aí. Em poucos dias, menos de uma semana, o celular do Vorcaro foi devassado e a gente tem visto aí o que tem acontecido, inclusive mensagens apagadas, né? Então, me chamou a atenção justamente isso. Mensagens de uma visualização única, a Polícia Federal conseguindo recuperar essas mensagens trocadas, inclusive, por um ministro do Supremo Tribunal Federal e o pessoal do Banco Master. Como é que você avalia isso, esse avanço pelo lado das autoridades em resgatar essas mensagens que até então você imagina que você manda uma vez e ela nunca mais vai fazer parte de alguém ter acesso, mas a Polícia Federal está tendo acesso e está criando toda uma situação, né, envolvendo o ministro do Supremo. Eu sempre digo isso, quem domina a narrativa domina o processo. Então hoje, isso aqui, o aparelho celular é a principal prova contra qualquer pessoa. Então, a principal arma hoje da polícia é conseguir apreender os celulares, é conseguir, de alguma forma, acessar a nuvem, essas conversas do WhatsApp. Inclusive, a gente demonstrou lá no nosso evento, por dentro, como é que essa ferramenta funciona. Então, a gente levou o nosso perito no nosso escritório, né? Tem um perito? A gente tem um perito, tem um núcleo de peritos no nosso escritório. Então, a gente levou o nosso perito para mostrar a interface. O que é a interface? O programa do Cellebrite por dentro. Como ele consegue localizar essas mensagens, igual a Polícia Federal faz. Mas no sentido contrário, Rodrigo. Porque às vezes a narrativa é uma, mas não se traz para o processo toda a prova que tem naquele celular. Como eu, então, advogado, sem ter condições de contratar um perito, consigo acessar aquela plataforma e puxar as mensagens igual a Polícia Federal fez. Tem como. Então a gente demonstrou isso. Então isso é a qualificação. Mudou a advocacia, mudou a forma de se fazer defesa, principalmente de empresários, principalmente de crimes econômicos, de altos processos, max processos aí, que são as grandes operações. Então, quem realmente não se especializar, vai ficar para fora. É possível você, quando deflagrar uma grande operação, o seu cliente te contrata, ele fala, olha, no meu celular não tem nada. Você pode me dar seu celular aí. Você pode antecipar o que tem dentro do celular dele e fazer um elemento de prova antes até da perícia da polícia. Operação Traquetos, uma operação deflagrada em Campo Grande, em que um empresário, um médico veterinário, fazendeiro, foi acusado de financiar o tráfico. E aí veio toda uma narrativa do Ministério Público com base em documentos que foram apreendidos na busca e apreensão na casa dele. Ele não estava presente. E aí a gente falou, olha, queremos apresentar o celular, mas antes disso a gente fez toda a extração, toda a cadeia de custódia da prova, que é como se fosse um prontuário médico. Você olha o início, vê tudo que foi acontecendo ali, e aí conseguimos a absolvição do financiamento ao tráfico e da organização criminosa, baseado na prova produzida pela defesa do acesso ao celular dele. Olha que interessante isso. Então, a gente fez o contrário. O Ministério Público não conseguiu pegar o celular, nós estamos trazendo o celular, a extração completa, juntando no processo, e aí conseguimos mostrar isso para o juiz, e aí veio a absolvição. Você, pelo jeito, você tem uma equipe. Na equipe médica se diz uma equipe multidisciplinar. No caso do jurista, do advogado, como é que você determina essa equipe? Quem que forma a sua equipe? É o perito? Com quem que você conta hoje? Hoje a gente entende, especialmente numa alteração que teve na legislação, que o advogado ele pode, nessas operações, quando tem um patrimônio apreendido, pedir 20% do patrimônio apreendido, e aí causa um burburinho, você vai pedir, mas vamos pegar o exemplo do Banco Master aqui novamente, quer dizer, vai pedir 20% do dinheiro que seria ilícito para fazer a defesa? A lei fala isso, 20% do patrimônio bloqueado pode ser utilizado para a defesa, e aí eu falo que hoje não se apresenta mais um contrato de honorários, se apresenta um projeto de trabalho. O que é o nosso projeto de trabalho? A gente vai precisar ter relacionamento com a imprensa? Certamente. O advogado é treinado e sabe ter relacionamento com a imprensa? Não tem. Então você vai precisar do quê? De uma pessoa justamente que seja da imprensa. Então a gente vai ter que ter uma comunicação com a imprensa. Precisamos dar uma coletiva. O que vamos trazer nessa coletiva? Qual é a narrativa? Como vamos se postar e como a gente vai fazer o contra-informação, processo de fake news? Como a gente vai combater isso? Então eu sempre digo isso, o empresário na empresa ele tem setor financeiro, faxina, economia, vendas, pós-vendas. O
o advogado criminalista hoje, ele tem que entender que o processo criminal hoje não é mais uma prova, são elementos de provas, ele já tem que saber lidar com a imprensa, peritos técnicos, assistentes técnicos. Então, o nosso escritório, né, e essa é a nossa bandeira que a gente levou, qualificar todos os escritórios do Brasil afora, justamente para quê? Para que entendam a necessidade de que se apresente um projeto de trabalho e consiga ter o mesmo direito de defesa, autodefesa e ampla defesa, do que vem a acusação. Então, a gente tem no escritório, chama núcleos, núcleo de execução criminal, núcleo de grandes operações, núcleo de recursos especiais, e aí vem os outros profissionais, o jornalista, né, porque a gente precisa muito do jornalista, de ter esse trabalho, tanto que na nossa mentoria a gente tem um bloco que chama justamente criando relacionamento com a imprensa. Maior dor do advogado, fala assim, nossa, o jornalista me entrevistou, botou 30 segundos. Eu te pergunto, você foi interessante ao jornalista? Ou você só disse que irá se manifestar após ter acesso aos autos, seu cliente é inocente, sem nem saber o que tem lá dentro? Essa é, com certeza, uma resposta padrão. E aí o advogado não sabe, por exemplo, que se foi entrevistado o delegado e ele deu uma sonora, que se chama sonora, que pelo Código de Ética do jornalista, ele também tem o direito à sonora. E o que o jornalista faz? Doutor, o senhor gostaria de se manifestar? Falo sim. Quer mandar uma nota? Sim. Se ele já soubesse do direito dele de ter uma sonora, ele fala, eu quero dar uma sonora. Qual é o marketing jurídico mais barato? Aquele que você não paga. Então, se aparecer no Diário do Rodrigo Lima, dando uma entrevista, no caso de repercussão, aparecer numa Rede Globo, aparecer no SBT, aparecer em qualquer canal. Essa é e aí não é aparecer sem saber o que falar, e reclamando porque o jornalista colocou 30 segundos. Você não foi interessante, você não soube ser interessante. Então, eu levanto essa qualificação, que o advogado hoje ele não tem que entender só de direito, ele tem que entender de tudo que acontece. E o que você não entende, você chama um perito, você chama um assistente técnico. E muitas vezes no dia a dia a gente vê que alguns veículos sequer procuram defesa, né? Alguns sequer procuram. Eticamente, é obrigação nossa procurar. E já aconteceu isso. Sim. Nós lá na Polícia Federal, um caso envolvendo você estava representando o seu cliente, foi feita uma coletiva sobre o tema e a gente viu alguns colegas passando por você. Falei, mas você não é o advogado do investigado? Somente eu e alguns outros pararam para ver a versão da defesa, né? Exatamente. Isso também, olha, me entristece de ver esse momento, a pessoa não aproveitar o outro lado, né? Depois eu ligo para pegar uma nota com o senhor. É muito pouco, né? É muito pouco. E aí vem a notificação a esses órgãos. Olha, você fez uma reportagem, você ouviu a Polícia Federal, o advogado estava disponível e a gente tem que ter o mesmo direito. E aí vai para o Código de Ética. Então me fala, realmente, quando a gente fala jornalismo com ética, o que é isso? O que você acabou de falar agora aqui. Eu estava lá cobrindo o Augusto, o caso da operação, salvo engano, Operação Ateles, estava sendo deflagrada. Seu cliente de Tijucas. De Tijucas, o núcleo financeiro. E aí você falou assim, olha, vamos ouvir. E quando você estava ouvindo, alguns outros falaram, nossa, vamos ouvir realmente. Então, falta às vezes o próprio profissional da imprensa, que às vezes recebe uma ordem, vai lá e entrevista o delegado. Mas não pensa que ele, jornalista, está ali, ele tem que cumprir o Código de Ética. Então, essa qualificação é importante, não só nossa, mas dos próprios jornalistas também. Sei. Guto, como é que você avalia hoje o sistema de investigação, as ferramentas usadas pela Polícia Federal, pelo GAECO, o grupo de combate à corrupção do Ministério Público, e os outros órgãos de fiscalização e investigação? Nós temos a DEIC aqui, que vira e mexe faz muitas operações, investigações todo momento, né? A gente vê um pessoal muito ativo aqui da Polícia Civil também, da Polícia Militar também temos o P2, da Polícia da Inteligência, da Polícia Militar, órgãos que trabalham aí no combate ao crime. E qual que é o teu relacionamento com os promotores, com os delegados? E a gente ouve muito, quem que está no caso? Augusto Mendes, vixe, não pode deixar brecha, porque senão o senhor pega. É isso mesmo? Basicamente essa é a proposta, né? Não só nós, mas qualificar a advocacia, que isso seja muito injusto quando você tem um colega num processo que não entende o que está acontecendo. Por quê? Porque tem uma vida ali que vai ser julgada, e tudo, eu escutei isso de um magistrado aqui em São José do Rio Preto,
que atuou aqui, um magistrado, né, bem enérgico, ele falava assim, tudo que eu quero é esfregar a verdade na cara daquele que eu estou condenando. Então ele sabia, olha, estou lhe condenando por conta dessa prova, por conta disso. E aí você ter uma defesa forte, que possa analisar as provas, isso é de suma importância. Então, assim, o trabalho feito aqui pela DEIC de São José do Rio Preto é operações todos os dias, apreensões, e o advogado precisa disso, precisa que investigações sejam bem feitas. Por quê? Para garantir justamente, se for condenado, seja condenado com uma prova realmente legalizada, com realmente, não só com meros indícios. Então, eu chamo que é o stand probatório. O que é? É a régua para se condenar, ela tem que ser muito bem feita. E aí, aquele advogado que acha que ele vai lacrar, entrando na delegacia, batendo boca com o delegado, chegando na audiência, filmando e discutindo com o promotor, ele vai ficar para trás. Porque não tem mais, no direito hoje não tem mais lugar para palco. É lugar para ter protagonismo. O que é protagonismo? É você ser firme, é você ser elegante, é você ser respeitoso entre as partes. Eu vejo muito advogado falando, mas o delegado me insultou. Eu falo assim, como foi o seu primeiro contato com ele? Como você se portou? Como que você se dirigiu a ele? Então eu tenho visto muito isso, né, que posturas de advogados combativos que têm resultado são aqueles que muito pouco brigam com o promotor, com o delegado. A gente tem que entender que a gente tem um sistema harmônico de justiça, com um juiz que vai decidir, com o Ministério Público que tem o convencimento dele e está fazendo a prova porque ele tem esse convencimento, o delegado tem o dele, e aí vem a defesa com o seu. E quantas vezes esses processos são resolvidos em São Paulo e Brasília. Por quê? Porque a gente se afasta mais do pessoalismo, e aí vai olhar a prova técnica, vai olhar a nulidade. Eu te falo aí que seguramente 70% dos nossos resultados é por nulidade, é por não ter sido cumprida uma cadeia de custódia, é por uma prova que não foi produzida da forma correta. E aí a gente não pode deixar isso, entender que isso é injustiça, pelo contrário. E se fosse você sentado no banco dos réus, qual seria o julgamento que você gostaria de ter? Com certeza o julgamento que você gostaria de ter seria um julgamento profundo, com provas, cabal, e não usando de ilicitudes para se ter um julgamento, como, por exemplo, utilizar de uma IA para fazer um laudo e querer contrapor o próprio laudo oficial com uma IA que não é verificada. Então a gente viu isso, tá? Essa matéria está em discussão. Envolvendo um caso de Rio Preto. Envolvendo um caso de Rio Preto, então em discussão no STJ, vai ser o primeiro caso no Brasil, não tem jurisprudência, primeiro caso no Brasil em que se vai discutir se a prova produzida pela IA, se ela pode ser utilizada como prova dentro de um processo criminal. Então esse é um paradigma, a Abracrim, inclusive, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, ingressou com o animus curiae, pedindo para atuar nesse processo, porque isso é de relevância nacional. Será o paradigma do Brasil sobre provas de IA. E aí como é que fica a situação do perito, da própria Polícia Civil, que fez um laudo, fez um segundo laudo? Como é que fica aí o trabalho desses profissionais, se tem IA? Vão ser todos exonerados, vão ser demitidos? Como é que vai ficar a situação? Não serão. A IA eu acho que vem para agregar, vem para auxiliar, vem para trazer ferramentas, mas precisa ser corroborado com algo realmente legítimo. Quem tem poderes são os peritos. Por isso que eu falo, tem um núcleo de peritos no nosso escritório. Vai ter essa perícia, tem uma perícia oficial. A gente viu isso agora num caso de repercussão aqui em Rio Preto também. Uma perícia saiu dizendo uma coisa, não, mas as imagens mostram outras. Faz uma contraperícia. Não, realmente a gente está vendo agora que teve um tiro pelas costas, um exemplo. E nesse cenário, Rodrigo, é justamente isso que a gente quer. Uma defesa forte para trazer esse paralelo. E se não fosse se não tivesse um assistente de acusação, um exemplo, iria passar? O processo é feito, né, de pessoas humanas. Todas as pessoas humanas são suscetíveis a erros. E é diminuir os erros, é fortificar, e aí a gente vai ver essa discussão acontecendo. Eu acho que tem que se valorizar, sim, os profissionais qualificados. E porque imagino que tanto para a defesa quanto para a acusação, o que se busca é a justiça e reduzir ao máximo a injustiça. O resultado de injustiça que é muito ruim, né? Para todos os lados, né? Rui Barbosa já dizia, né? A justiça tardia é a justiça não qualificada. Então, assim, a gente precisa dizer, é a injustiça qualificada. Então, o que a gente precisa? Decisões céleres, julgamentos céleres, mas com uma prova robusta. Então, nesse sentido é que a gente entende aí que mudou o jogo, processualmente falando. O advogado que não se qualificar, o promotor que não se qualificar, o juiz que não estudar, vai ficar todo mundo para trás. Imagina um juiz aí que não para se qualificar em provas digitais. Vai ter um monte de sentença sendo reformada no tribunal.
ele vai falar, pô, eu tô ficando para trás. Então, essa qualificação não é só do advogado, da promotoria, é do juiz, são dos peritos. Todo mundo vai ter que se reinventar. E quem não se reinventar fica para trás. Seja na magistratura, seja no Ministério Público, seja na advocacia. Sendo que nos dois primeiros, magistratura e Ministério Público, nós temos ali a segurança por conta do salário fixo, a garantia do concurso público. E o advogado? Qual garantia que ele tem? Como que ele se mantém no topo? Então, e aí não é confundir como advogado de bandido. A gente escuta muito quando é repercussão. E se fosse seu filho? E se fosse sua... Eu falei assim, se fosse meu filho, eu queria que ele fosse julgado com uma prova coerente. Não com a prova que está sendo julgado, porque ninguém merece ser julgado com uma prova dessa. Sim. Guto, aí fica o contraponto, né? E quando o advogado tem certeza que o cliente é culpado, o que fazer nesse momento? O que você passa para os seus mentorados? Eu falo o seguinte, é muito mais difícil você advogar para um inocente do que para um culpado. A responsabilidade de você ter um inocente 100% nas suas mãos e não conseguir a absolvição dele. Eu tenho 2 casos no escritório, tenho certeza da absolvição deles, da inocência deles, certeza, e não conseguimos comprovar em todos os meios de provas. O peso é maior. Eu tenho um culpado. O culpado ele tem que ser condenado naquilo que ele fez, na medida que aquela pena. O que a gente vê muito hoje? Um excesso acusatório. A gente houve uma mudança na lei que permite um acordo, que chama acordo na persecução penal, crimes que a pena mínima vai até 4 anos, e aí a gente vê às vezes colocando sim um crime a mais para não dar esse acordo. Porque se chamou atenção, porque... Então assim, é trazer a justiça. O advogado é indispensável à administração da justiça, justamente desses pontos. Um dos culpados, nos crimes de repercussão, trazer a pena justa. Esse que é o caminho. Sim. Nós tivemos recentemente o ministro Mendonça proibindo a gravação de conversas do Daniel Vorcaro com os advogados na prisão. Esse é um ponto a ser observado também pela advocacia criminalista, porque eu como cidadão falei, mas como assim? Não... E você estava me dizendo, inclusive nos bastidores, que essas gravações não podem ser usadas. Por que essas gravações são feitas no presídio? Qual que é o objetivo disso acontecer? Vamos lá. O caso do Daniel Vorcaro é diferente, porque ele está no presídio federal. O que é o presídio federal? É presídios onde, ou para a segurança do próprio preso, ou para a segurança da sociedade, familiares, ele precisa estar num presídio federal. Então, as gravações das conversas entre advogado e defesa, nos presídios comuns de todo o Brasil, com cadeia, CDP, penitenciárias, elas não existem. Então, elas só existem onde? No presídio federal. A própria lei que instituiu o presídio federal determina que todos os atendimentos, seja com advogados, seja com médicos, seja com familiares, eles são gravados. Por quê? Eles são gravados, que se perceber que está se usando, por exemplo, de uma linguagem cifrada para passar recado, o atendimento é cancelado no primeiro momento e se encerra. Só que essas gravações, elas não podem ser utilizadas como prova. O que entendeu a defesa do Daniel Vorcaro? Ele não é um preso faccionado. O que ele vai trazer de informações não vai causar prejuízo, uma ordem, por exemplo, de um assassinato. Então, o ministro André, o que ele fez? Ele determinou que no momento em que o Daniel Vorcaro estiver sendo atendido pelos seus advogados, que não sejam gravados. Qual que é o problema? É o precedente. Não existia esse precedente até então no Brasil. O que vai acontecer? Os demais advogados agora vão falar, olha, se tem o direito para o banqueiro, tem que ter o direito também para os demais. Então acredito que vai ter uma enxurrada de pedidos agora aí, criando jurisprudência no sentido, olha, não quero que seja gravado. Guto, me parece o direito, ele não para de surpreender, né? É mais umas que as decisões vão sendo tomadas e as repercussões vão acontecendo. Porque nós estamos gravando um podcast e essa decisão foi de ontem. Exatamente. Foi muito nova. Então, seus mentorados já no final de semana que já é mais um item a você colocar e não para, né? A inovação. É exatamente isso. Ano passado, a gente estava com um cliente que estava no presídio federal de Campo Grande, foi transferido para o presídio federal de Porto Velho, porque os presídios federais, o preso que é do estado, do próprio estado, ele não fica nesse estado. Então, se é de Brasília, ele vai ser mandado para outro, ele não vai ficar no presídio federal de Brasília. E a gente tem um módulo na nossa mentoria que é presídios federais. Por quê? Porque é muito específico, não tem advogados que atuam nesse. Um honorário mínimo para um advogado trabalhar no pedido de retirada de um preso
do Presidente Federal é R$300 mil. Então, não tem ninguém quase que sabe trabalhar com isso. Então é um mercado em branco, um mercado aberto, um mar aberto para poder o advogado se especializar e ter cliente atuando nessa área. E aí vem essa decisão. Eu vou fazer atendimento no Presidente Federal terça-feira, dia 17, salvo engano, se é dia 17 agora, acho que é terça-feira, lá em Porto Velho. Eu vou atravessar um pedido. Você viaja ou faz online? Viaja. Só os atendimentos de advogados em presídios federais são todos presenciais. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um avião, vou para Porto Velho, já vou atravessar um pedido para o juiz da execução. Falar, olha, eu quero que minha conversa não seja com base na decisão. Com base na decisão. Tem um ditado que a gente fala, pau que bate em Chico, bate em Francisco. É verdade. Ser um juridiquês seria isso. Seria isso. Mas, e aí a importância de entender justamente isso. A gente viu isso, e sem entrar em política, obviamente, em discussão, com o presidente Bolsonaro. Até então, quando se perdia o cargo, saiu do cargo, o processo voltava para a primeira instância. O STF, na ânsia de julgar o Bolsonaro e trazer um julgamento, no meu ponto de vista, célere, mais do que se precisava, fez o que? Não, independente agora se continua ou não, será julgado pelo STF. Mudou, está repercutindo no Brasil inteiro, tem processos lá na Bahia que já estava para sentença, está voltando tudo, indo para o STJ para começar o julgamento, indo para os TRFs. Então, a gente precisa entender isso. Toda decisão que é tomada em um processo de repercussão por um motivo X, abre um precedente e vai repercutir e abre oportunidade para o advogado que está atento, né? Sim, e aí a prescrição é uma das ferramentas trabalhadas também no processo? Com certeza, são as regras do jogo. Se resolveram mudar e traz uma prescrição, a culpa não é do advogado, a culpa é do sistema de justiça. Sim. Você atualmente está trabalhando em algum processo com repercussão nacional? Que você se lembra? Você me citou aqui, por exemplo, o caso da fuga do Ramage, né? Que foi um deles. Não diretamente para o Ramage. Você já atuou também na questão do Daniel Alves, para a mãe dele lá também. Guto, parabéns, você concluiu seu curso de mestrado? Acabei. Salamanca, na Espanha? Salamanca, na Espanha, acabei. O que foi esse curso? Você também? Foi o mestrado, né? A gente tinha a intenção de lançar uma pós-graduação em grandes operações, e um dos requisitos para você assinar com o coordenador da pós é ter o mestrado. Então, era um sonho. E agora esse ano eu completo 20 anos de advocacia, Rodrigo. Parece que foi ontem, né? Eu lembro você lá no início cobrindo várias operações. Parece que foi ontem, pelo diário da região. E agora a gente completa 20 anos e era um sonho. Então eu me especializei, procurei a universidade mais antiga do Brasil, que é a Universidade de Salamanca, justamente num tema que eu gosto muito, crimes, complexos. Então fiz meu mestrado em Salamanca no direito criminal, e a minha tese de defensiva, que foi aprovada, é justamente ação defensiva em grandes operações, não a defesa usando, mas fazendo uma análise em direito comparado, Brasil e Espanha. É trazer a forma que a Espanha fazem as grandes operações, com os protocolos, para o Brasil, para diminuir a letalidade, o uso da força moderada, para proteger, para trazer um Estado forte às organizações. Por exemplo, eu sustento na minha tese de mestrado que as bodycams dos policiais, elas têm que estar no blockchain, que elas não podem ser alteradas, e deixar todo... No Brasil, o policial tem a oportunidade de desligar a bodycam. É um absurdo. A gente tem que proteger o policial. O policial, para estar protegido, ele tem que saber o seguinte: eu estou filmando tudo, estou marcando tudo, e proteger a população. Então, tivemos agora a aprovação no mês passado, agora de fevereiro, do nosso mestrado. Recente, fevereiro. Acabei de fazer sustentar em Salamanca. Tivemos aprovado, e agora a nossa 10ª turma da mentoria, ela não é só uma mentoria, ela é uma certificação pelo MEC com pós-graduação. Então a gente está com a ideia e com o propósito de formar um time de especialistas com título, certificar escritórios no Brasil inteiro em grandes operações, com um curso reconhecido pelo MEC. O MEC solicitou todo o nosso material que a gente entrega e falou: isso aqui é muito valioso, isso aqui dá para certificar uma pós-graduação. O conteúdo que vocês entregam, teórico e prático, é muito. Então a gente lançou agora a nossa turma, estamos com vagas abertas, inclusive, fazendo aqui já uma propaganda, merchan. Não pode faltar. Pode faltar. Mas assim, falando justamente algo que realmente é propósito de vida, essa qualificação com uma pós-graduação reconhecida aí pelo MEC. Você pode se associar a uma instituição educacional no Brasil, por exemplo, a Unirp aqui de Rio Preto, que tem formação em direito. Você pretende vincular
essa pós-graduação a alguma instituição? A nossa pós-graduação já é vinculada na faculdade, a faculdade é em Curitiba, tá? Então a gente já tem essa instituição, a gente já tem a pós-graduação é justamente certificado pela faculdade, pelo MEC, e é isso. A Unirp, inclusive, é uma que eu tenho muito carinho, né? Foi onde eu estudei, foi minha primeira oportunidade de emprego, trabalhei por 5 anos no núcleo de prática da Unirp, então levo um carinho imenso, foi ali que eu me encontrei como pessoa, como advogado, como profissional, com os princípios, tenho uma gratidão gigante à doutora Alinha Tique, que me acolheu, né, como baiano que veio aqui estudar em São José do Rio Preto, deu a primeira oportunidade de emprego. Então, assim, eu acho que gratidão é dívida que não se prescreve, e essa com certeza nunca vai prescrever. Eu tenho a doutora Alinha um carinho imenso, um reitor que deixa história, né? E que bom vê-lo sendo homenageado com um livro recentemente da história da Unirp em vida, né? Às vezes as pessoas deixam para homenagear as pessoas quando morrem. E eu já tive a oportunidade de falar isso pessoalmente para ele, e deixo consignado que a Unirp na minha vida foi um plano de Deus. Um plano de Deus de transformação, um plano de Deus de encontrar. Eu queria fazer odonto, Rodrigo. Saí da Bahia para fazer odonto, nada a ver. Então aí eu começo o curso de Direito, me apaixono pelo Direito, tenho oportunidade de trabalhar na faculdade, no núcleo de prática, que é atendimentos reais às pessoas carentes, e a partir dali eu descubro meu propósito, e aí não parou mais. Aí eu falei assim... Aí a história é escrita. Aí a história é escrita. Então, assim, deixar aqui minha gratidão à doutora Alinha Tique por ter acreditado e ido para a Bahia fazer o vestibular lá. Não foram os baianos que procuraram, foram ele que procurou os baianos, indo até a Bahia, levando o vestibular lá, e aí trouxe diversos alunos da Bahia para cá, formou e mudou o estudo, a educação na Bahia. Tudo é oportunidade e vontade própria. Se você não tivesse essa iniciativa, Guto, hoje, que você tá fazendo uma situação que é muito legal, que você tem um legado nesse projeto seu, que você não toma para si, você divide o conhecimento. Isso no mundo que você vive de uma advocacia tão competitiva, é muito difícil assim. A gente vê que você passa realmente todas as informações. Cabe ao teu mentorado desenvolver o trabalho, né? Eu tenho uma bandeira que é a advocacia colaborativa. Por muito tempo, Rodrigo, eu acreditei que o motivo da gente dar certo na advocacia e ter os resultados que tinham era o segredo. Até o momento da pandemia. Que veio a pandemia, eu vou para o Instagram e aí eu começo ali a compartilhar um conteúdo e recebo uma mensagem de um advogado. Nossa, doutor, eu usei essa estratégia no processo aqui no Maranhão e deu certo, meu cliente foi absolvido. Quer dizer que eu escrevi um alvará de soltura, uma absolvição lá no Maranhão, sem colocar o pé no Maranhão, através de uma vida que eu impactei com a informação que já estava guardada aqui, era só difundir. E aí quando eu percebi isso, que quanto mais você compartilha, mais você transforma vidas do mentorado, do advogado, e o advogado impacta na sociedade, trazendo conhecimento técnico para fazer uma absolvição, para poder demonstrar a nulidade de uma prova. Então, isso mudou a minha chave por completo. A gente, nessa turma 10, a gente vai para quase 1.000 mentorados já, né? E agora certificando esse time de especialistas indispensáveis. Aí eu falo que é indispensável porque o advogado tem conhecimento, o cliente não consegue dispensar. Então ele se torna um advogado indispensável. Justamente. E no dia a dia a gente percebe que você disponibiliza suas peças. Nós temos alguns advogados que falam, nossa, as peças é uma coisa assim que é minha. E você disponibiliza, igual você falou, o advogado conseguiu um alvará lá isso não tem preço, né? Eu lembro de um dia que chegou uma mãe com um filho preso no escritório e ela me contou, e eu tinha colocado na cabeça que no dia que entrasse um réu primário preso com uma situação de tráfico, pouca droga, eu não ia fazer um habeas corpus, eu iria direto no STF com um pedido de reclamação para tentar a soltura, mas eu nunca tinha feito. E aí eu lembro que essa mãe chegou, véspera do final do ano, eu falei, não dá tempo de julgar um habeas corpus para julgar aqui vai dar uns 2, 3 meses, não tem como, mas eu tenho uma ideia. Ela assim, como uma ideia? É algo que eu nunca fiz. Deixa eu explicar para a senhora. Eu expliquei. Rodrigo, ela falou assim, eu entendi, eu quero que o doutor faça. E aí eu reuni a equipe num sábado, a gente montou uma peça jurídica, uma tese que não existia, nunca tinha visto essa tese, de levar um pedido de liberdade direto para o STF. E deu certo, soltou. Depois disso... Quem julgou lá? Foi o Fachin, ministro Fachin.
Isso alguns anos atrás. Alguns atrás. Ele falou, ministro Fachin. Eu falei, nossa, Fachin ainda. E olha que interessante. Depois a gente fez esse mesmo pedido diversas vezes. Nunca mais deu certo. Eu levei numa live e falei, olha, gente, eu fiz isso. Passou 2 semanas, o cara me liga. Manda mensagem. Fiz a reclamação e deu certo. Eu falei, você está mentindo para mim. Eu já tentei isso mais de 30 vezes depois. Nunca deu certo. Ele falou, não, eu só mudei um detalhe naquilo que o senhor pedia. Então, olha só. Eu estava fazendo, ele falou assim, ó, eu mudei um detalhe que fez a diferença. Então, olha, eu compartilhei algo que não estava dando mais resultado para mim, nos meus processos, mas eu acreditava muito naquela tese. O advogado que assistiu falou assim, nossa, mas se eu fizer isso aqui diferente, porque eu falei, um ajuste. E eu falei, caramba, então quer dizer que eu... Mas era uma coisa que mudava realmente agregava? Era uma roupagem jurídica diferente, o pedido era diferente. E aí deu certo. Eu falei, então quer dizer que aquilo que já nem estava dando certo aqui, se você compartilhar, faz outras pessoas pensarem, o que você falou aqui, o direito, ele é mutável o tempo inteiro. Um detalhe, com certeza ele foi analisando ali as decisões que eu compartilhei, a peça escrita, e falou, vou fazer essa mudança aqui. E depois, mais um também mandou, falou, olha, eu fiz o pedido igualzinho, deu certo. Eu falei, por quê? Porque depende do caso, depende do cliente, e aí você impacta vidas. Então isso para mim não tem preço, não tem valor, isso é realmente projeto de vida. Eu tenho toda terça-feira, né, no meu canal do Instagram, eu chamo a Terça do Alvará, onde a gente disponibiliza ali uma tese totalmente gratuita, a gente compartilha esse material, obviamente, de processos que não possuem sigilo profissional, justamente com o fim exclusivo aí de agregar conhecimento ao colega, ao amigo, ao advogado, ou advogada criminalista. Isso é diferente, o advogado ter acesso à peça e ele chupar o teu conteúdo e ele, de fato, praticar a advocacia, entender a importância do trabalho que o senhor está fazendo. Sim. Não é uma troca, né? Não é também o cara vir querer levar só conhecimento. Tem toda uma situação de troca, né? Não obviamente. Isso é o mais honesto possível, né? Ser o mais honesto possível, né? Se ele só pega a peça, troca o nome e coloca, ele não vai ter o resultado. Ele vai ter que adequar, ele vai ter que olhar, ele vai ter que pensar. E é isso que a gente desafia. Eu falo que quem cria jurisprudência no Brasil não são os juízes, são os advogados que criam a tese e essa tese é aceita. Recentemente a gente teve... Vai ter que ter coragem. Coragem, mas ó... Pedir diretamente do Supremo... Olha o que a gente fez recentemente. E saiu até no Conju, que é a maior revista aí de publicação de artigos jurídicos. A gente conseguiu a progressão de regime de um foragido. Como assim o cara está foragido da justiça? Com mandado de prisão, vocês conseguiram uma progressão? Tinha isso já no Brasil? Nunca tinha visto. Falei, vamos tentar, porque ele tinha bom comportamento quando ele estava preso. Saiu a pena dele, era semiaberto. O tempo que ele cumpriu enquanto ficou preso já dá tempo para progressão. Tinha bom comportamento quando esteve preso. E aí o tribunal falou, não, analise o pedido de progressão baseado no comportamento que ele tinha na época. Não é justo mandar ele se apresentar para poder fazer um pedido de progressão para ficar mais tempo preso do que era. Então eu usei a proporcionalidade. Mas alguma vez na vida já tinha visto isso? Não. Olha, eu sentei e falei assim, mas não é lógico a pessoa ter que se apresentar, cumprir mais pena do que já foi condenado, porque entende-se que ele precisa comprovar o bom comportamento. Quem vai comprovar comportamento ruim, Rodrigo, sabendo que já está no lapso, voltando no presídio, vai chegar lá e ficar quietinho, sentado, não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes é muito engessado. O problema do direito, que às vezes a gente pega profissionais, juízes, promotores, que é engessado, é olhar a lei fria. Não. Se a gente olha a lei fria, para mim a maior lei que a gente existe é a Bíblia, né? Que está ali, a gente tem que olhar o quê? Com amor, com proporcionalidade, aplicando, dando, né, a cada um ali o que é justo. Então, assim, é isso que é o desafio. Fazer com que juízes, promotores e advogados tenham um olhar mais abrangente. Se fosse olhar a lei fria, o cara não podia não ter a conversa gravada. Tinha que ser gravado. Mas olhando a proporcionalidade e até para se evitar a nulidade, então vamos deixar sem gravar. Então é isso. Sim. O que o senhor pensa sobre a sua percepção em relação à impunidade no Brasil? Eu acho que é um país que não traz esse marco de impunidade tão grande como se dizem. O que eu vejo é que se diminuiu muito o escopo probatório, se condena com qualquer prova, sobre esse prisma de combater a impunidade. O que a gente precisa de polícias mais fortes, mais profissionais, aumentar
mais cargos. Você perguntava ali anteriormente, há casos de repercussão que você tem atuado. E quanto mais eu atuo em casos de repercussão, mais eu vejo que o processo aqui da ponta precisa ser qualificado. Porque quando querem, fazem. Então há possibilidade de fazer. Então vamos abrir mais concursos, vamos qualificar mais a polícia. O caso ali da suposta fuga aí, né, do Ramagem, a gente atua ali, advogou ali junto ao Supremo Federal, o processo já começa no Supremo. Então já começa direto lá como a gente atua para o hacker que quebrou o segredo de 250 milhões de brasileiros, já começa o processo lá. E nesse cenário, seriam as pessoas que propiciaram a saída do Boccari e a manutenção dele nos Estados Unidos. Por aquelas coincidências do destino, eu estava dentro do avião quando o cliente foi preso indo para os Estados Unidos. Então eu tive a oportunidade, obviamente, nos Estados Unidos, ir na embaixada. Você estava indo para os Estados Unidos? Lá para os Estados Unidos. Então estava o Ramagem lá em Orlando, Miami, Orlando, a gente estava lá, então a gente fez todo um trabalho aí. Então, assim, essa é a importância. E era recesso. É recesso, eu estou de férias nos Estados Unidos com minha família, eu vou trabalhar? Lógico que eu vou. Fui chamado para isso. Então, não adianta querer... E foi pagamento em dólar ou ter resultados diferentes se você não tem uma postura diferente. É uma brincadeira, né? Em dólar ou em real, não? Em dólar seria melhor, né? Já gastava lá mesmo. Uma das questões que você fala é sobre os honorários advocatícios. Não tem limite? Não tem limite. Dentro do trabalho das grandes operações? Tem limite. 36 milhões para a esposa do ministro para participar de poucas reuniões, onde vai ter limite? Então, infelizmente ou felizmente, a gente precisa entender que a advocacia mudou. E o cliente que tem condições financeiras, ele não está preocupado no valor do honorário. Ele está preocupado em ter um advogado que tem conhecimento técnico para atender ele com um pensamento de um empresário. Que o escritório de advocacia que o vai atender veja o processo como uma empresa, um setor financeiro, um setor administrativo, um setor de vendas, fazendo isso para o direito, com profissionais de imprensa, assessoria de imprensa, com setor técnico de perícias, com colegas especializados em outras áreas. Quantas e quantas vezes, Rodrigo, eu não sou chamado para atuar em conjunto com um colega só por conta de uma prova digital, só por conta de fazer uma inquirição de uma testemunha de forma correta. Isso se chama o quê? Advocacia colaborativa, um colaborando com o outro no conhecimento para um resultado mais profícuo em favor da justiça. Tá certo. Guto, você viu como é que correu o nosso podcast? Eu te agradeço demais. Inclusive, esse ano você deve ser homenageado na Câmara de São José do Rio Preto. Já preparou o coração, vai trazer a família lá da Bahia, né? Pretendo trazer a família, fico muito feliz. Quem que é o autor da homenagem? O cabo Donizete, né? O vereador Donizete. Fui muito honrado quando ele nos procurou e conhecendo... Qual que é a homenagem que vai ser concedida? Cidadão honorário de Rio Pretense. Ô Guto, e quanto tempo você já está aqui em Rio Preto? Quanto tempo essa história tua aqui? Cheguei aqui no ano 2000, começando a faculdade, então estamos fazendo ali 26 anos, em julho desse ano. Já tem uma data para você receber a sua homenagem na Câmara? Ainda não tem a data fixa, mas será realmente o que você falou, o coração vai ficar bem emotivo, porque realmente assim, quando o vereador nos procurou, Júlio Donizete nos procurou e falou assim, olha, já conheci diversas pessoas e gostaria de encaminhar um projeto, e aí a gente passa a documentação e a gente vê como é bom a gente parar para olhar às vezes o futuro, né? O passado, né? E aí eu olhei assim e falei, nossa, 26 anos em São José do Rio Preto, chegando aqui como um forasteiro para estudar, e essa cidade me acolheu tão bem, e aqui a gente pôde fazer a nossa plantação e colher os frutos, então fico muito feliz, Rodrigo, por essa homenagem, mas por realmente poder olhar e ver o quanto essa cidade nos abençoou, tanto pessoalmente como profissionalmente. É importante dizer a todos os estudantes de Direito que é possível na sua própria cidade você se tornar um grande profissional, porque os grandes empresários, as marcas procuram. Igual você está baseado em Rio Preto, você podia estar no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, em outra capital, mas você está baseado em Rio Preto. É possível, né, Guto? Totalmente possível. A gente tem hoje 104 grandes operações no nosso escritório, no Brasil inteiro, salvo o Piauí. Só falta ter operação no Piauí. Todos os demais estados da federação, nós temos operações
com uma sede em São José do Rio Preto, com a estrutura em São José do Rio Preto, com a nossa equipe do escritório em São José do Rio Preto, atuando no Brasil inteiro, levando justiça aí. Então, assim, é super possível, até falo isso na minha mentoria, que o aluno, o mentorado de cidade pequena é mais fácil fazer o nome. Porque quando deu certo o negócio, a repercussão é rápida e firma o nome ali e a partir daí decola. Então, realmente é isso. O teu escritório tem a parte civil também. Temos também a parte civil, né, de família, a parte empresarial. Quem são os advogados? Gerido ali pela minha sócia, a doutora Bárbara Mendes. Doutora Bárbara, que já esteve aqui. Já esteve fantástica. Aqui. Doutora Bárbara Mendes, né, tem feito um trabalho aí fantástico. Então a gente procura atender o nosso cliente de forma ampla, mas de forma individualizada, com conhecimento técnico especialista de cada um. E a nossa equipe é formada por mais 9 advogados ali. Então são eu, doutora Bárbara, e mais 9, formando uma equipe, formando um time, do qual eu tenho muito orgulho, porque eles são uns profissionais realmente que fazem o que amam, e isso é um princípio lá no nosso escritório. Se você vem trabalhar aqui não é o seu lugar que você se sente feliz, não é o local. Você tem que estar ali, porque é ali que a gente vai passar a grande parte da nossa vida, né? Sim. E já plantou uma árvore, e agora falta escrever o livro. O livro está sendo... Sim, a gente está finalizando a escrita do nosso livro, já tem editora, a Juiz Pódio, grande editora aí, vai sair o nosso livro. O nosso livro é o Manual Prático de Atuação em Grandes Operações Policiais. Então vai ser um livro diferente de tudo que já teve no mercado, porque eu trago esse viés prático para que a pessoa leia aquilo ali e a partir dali possa desenvolver a sua advocacia, possa a partir dali entender as operações. E obviamente o que você falou aqui vai ter no livro, a gente vai colocar um QR Code, sempre trazendo um modelo de peça para que o advogado já veja, leia no livro e tenha um modelo para utilizar justamente para acelerar aí os resultados. Muito investigador vai querer ter acesso a esse livro. Com certeza, inclusive, né, nossa tese de mestrado, quando ela foi aprovada para publicação, e o que a professora Isabel, que é a nossa coordenadora, falou assim: você precisa que essa sua tese chegue às autoridades, aos policiais. Por quê? Porque a ação defensiva não é do ponto da parte da defesa, é justamente com protocolos para que a polícia possa trazer mais segurança às operações, ao próprio policial e fortalecer as instituições. Então esse é o nosso desafio, fortalecer instituições com protocolos. Só para dar um exemplo, na Espanha como que funciona? Se a gente pensa em deflagrar, em criar uma operação, então vamos organizar aqui. As reuniões, todas as reuniões são filmadas, são gravadas. Para quê? Para que se chegar lá na frente, tiver algum infortúnio, por exemplo, em decorrência da deflagração daquela operação, uma pessoa recebeu um tiro e morreu. Era previsível que teria essa pessoa lá? Era previsível que fazia a operação às 6 horas da manhã, quando tinha uma escola que iniciava às 7 e tinham crianças? Qual era o objeto da investigação? Era, um exemplo aqui, fraudes licitatórias. Mas por que parou no tráfico de drogas? Então, houve um desvio de finalidade? Então é isso, é fortalecer. Esse é um outro projeto pessoal, de deixar esse legado aí de mudar a forma como as autoridades judiciais e policiais fazem as grandes operações. E se realmente a gente emplacar isso daí, já encaminhamos a um deputado que teve interesse em levar como projeto algumas das nossas teses ali. E a gente acredita aí que a gente vai colaborar muito ainda com o sistema de justiça brasileiro. Tá certo. Guto Augusto Mendes Araújo, agradeço demais sua participação aqui no Diário do Rodrigo Lima, no podcast. E vamos caminhar, porque esse ano promete demais, né? Esse ano promete demais. Só para a gente ter uma ideia, Rodrigo, em 2021 a gente teve quase 10 mil grandes operações só pela Polícia Federal, com arrecadação de patrimônio ilícito de 1 bilhão. 2024 subiu para 5,9 bilhões a arrecadação. E 2025 agora, para 9,4 bilhões em patrimônios apreendidos de operações deflagradas. O que isso mostra para a gente? Que a política pública de combate à criminalidade, ela está ativa. Eles entenderam que a combate ao crime se faz com um enforcamento financeiro, e aí a oportunidade para o advogado decolar. Por quê? Como eu disse, tem um artigo que permite 20% desse patrimônio ser utilizado para pagar ele e a equipe dele e os profissionais que vão atuar na defesa. Então, assim, se a gente tem um aumento de ferramentas, né, que fazem essa investigação ter um resultado financeiro muito maior, para o advogado também é muito bom. Então, quanto mais
se combate a criminalidade, mais trabalho, mais advogados vão ter. Então, realmente é isso, é entender o mercado e fazer, se jogar no mercado no local certo, né? Entender que o cliente de grandes operações precisa de advogados qualificados. E esse é um propósito nosso, qualificar a maior quantidade de advogados no Brasil. Tá certo. Guto, agradeço demais você. E olha, eu agradeço você que acompanhou esse bate-papo aqui com o Dr. Augusto Mendes Araújo, advogado criminalista. Você pode rever no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço, até a próxima, pessoal.